caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao alcance de todos. Na aula de hoje de História do Brasil, nós falaremos sobre República Oligárquica ou República Velha, trabalhando o governo do presidente Washington Luiz. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte! Washington Luiz, ele foi o 13º presidente da República e o seu governo foi de 15 de novembro de 1926 a 24 de outubro de 1930. Washington Luiz, ele nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, e ele fez carreira política em São Paulo. E também era historiador e advogado, e foi o último presidente do período que nós chamamos de República Oligárquica ou República Velha. O seu mandato ele foi interrompido pela Revolução de 1930, responsável pela ascensão política de Getúlio Vargas. Governo caracterizado, sobretudo, pela defesa dos interesses econômicos das oligarquias dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Após ele assumir, ele decretou o fim do estado de sítio, que havia sido instalado durante o governo anterior. Ele fechou as prisões políticas, só que, porém, os prisioneiros políticos não receberam anistia. Washington Luiz ele investiu principalmente na construção de estradas e rodovias. Ele instituiu o Código de Menores em 1926 e ele foi responsável também pela criação do Conselho de Defesa Nacional lá no ano de 1927. Em 1928, Washington Luiz ele assinou um decreto criando a Polícia Rodoviária Federal. No campo econômico, ele adotou medidas visando fortalecer a moeda brasileira, principalmente por conta da crise de 1929. E com isso ele conseguiu aumentar as reservas de ouro do Brasil. Só que, porém, o que acontece? Os políticos ligados ali principalmente ao estado de São Paulo, os coronéis paulistas, pediram para que o presidente assinasse decretos ali para instituir uma política de valorização do café. Só que o Washington Luiz, por conta dos efeitos da crise, ele não atendeu essa demanda. Então, como consequência, muitos cafeicultores tiraram o apoio do governo dele. Então, dentro dessa proposta, a crise de 29 fez com que Washington Luiz adotasse medidas no sentido de controlar o orçamento federal e tentar restabilizar a taxa de câmbio. Nas eleições presidenciais de 1930, ele rompe o acordo do café com leite, porque ele havia indicado como seu sucessor o governador de São Paulo, Júlio Prestes, ao invés de escolher um representante mineiro. Isso fez com que ocorresse um racha nas oligarquias de São Paulo e de Minas. Por quê? Minas Gerais, sentindo-se traída, uniu-se com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal. Então, essa Aliança Liberal lançou como candidato à presidência Getúlio Vargas e o seu vice João Pessoa. E nós compreendermos que o embate das eleições de 1930 era Júlio Prestes, representante da oligarquia paulista, versus Getúlio Vargas, que era representante da oligarquia mineira, rio-grandense e principalmente lá da Paraíba. Getúlio Vargas, dentro da sua plataforma política, ele procurou aplicar uma série de reivindicações do movimento tenentista. Então, o que acontece? Como essas eleições elas eram fraudadas, o candidato do governo venceu. Ou seja, Júlio Prestes vence a eleição, os militares, juntamente com os políticos da Aliança Liberal, organizaram um golpe, e esse golpe ficou conhecido como Revolução de 30. E para que Getúlio Vargas tomasse posse como presidente da República, formou-se uma junta militar composta pelos generais Augusto Tarso Fragoso, João de Deus Mena Barreto e o contra-almirante Zé de Noronha. Após esse acontecimento, Washington Luiz ele foge do país, ele se exila nos Estados Unidos,
regressando ao Brasil apenas em 1957, quando ele morre aos 87 anos. O governo Washington Luiz, ele tem o seu fim com a Revolução de 1930. Ok? Pessoal, por aqui eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.